Uma mulher da Austrália saiu de casa e desapareceu sem deixar rastros, deixando o marido e 2 filhos sozinhos. Os parentes tentaram entrar em contato com ela, mas após várias semanas de tentativas sem sucesso, decidiram procurar a polícia. Lá, foi realizada uma investigação e chegou-se à conclusão de que a mulher não corria perigo e tinha o direito de decidir o próprio destino. Desde então, ela nunca mais entrou em contato com seus familiares, e só 40 anos depois, todos eles descobriram a verdade chocante. Amigos, depois de assistir, recomendo dar uma olhada no meu canal do Telegram, onde publico diariamente para vocês notícias criminais interessantes de todo o mundo, sem censura. O link está na descrição. Lynette Joy Dawson nasceu em 5 de maio de 1948, no estado australiano de Nova Gales do Sul. Ela cresceu em uma família grande e amorosa. Ela tinha 2 irmãos e uma irmã. Junto com os pais, eles moravam na pequena cidade de Clovelly, que na verdade é um subúrbio de Sydney. Lynette era uma criança alegre, tinha muitos amigos e sempre procurava ajudar seus entes queridos. Os pais decidiram colocá-la em uma escola para meninas em Sydney, pois acreditavam que essa instituição seria a melhor escolha para ela. Nessa escola, frequentemente eram realizados eventos organizados em conjunto com a Escola Secundária de Sydney para Meninos. Em 1965, em um desses eventos, Lynette conheceu um rapaz chamado Chris Dawson. Ambos tinham 16 anos e em pouco tempo começaram a namorar. Após terminar a escola, Lynette decidiu cursar medicina. Ela queria ajudar as pessoas, por isso escolheu a profissão de enfermeira. Paralelamente, ela conseguiu um emprego de meio período em um centro de cuidados infantis. Quando Chris e Lynette tinham 21 anos, eles decidiram se casar. O casal se casou em 1970 e os recém-casados se mudaram para um subúrbio ao norte de Sydney, chamado Bayview. Lá, Lynette conseguiu um emprego em um hospital local. Chris era muito ativo no esporte e, a partir de 1972, jogava rugby em nível profissional. Ele tinha um irmão gêmeo chamado Paul, com quem jogava na mesma equipe esportiva. Mais tarde, ambos decidiram encerrar a carreira profissional e se tornaram professores de educação física em uma das escolas de Sydney. Chris e Lynette sonhavam com uma família grande, mas durante muito tempo não conseguiram ter filhos. Após 6 anos de tentativas sem sucesso, eles já começavam a pensar em adotar uma criança de um orfanato. Mas Lynette acabou engravidando. O casal teve a primeira filha e logo depois nasceu a segunda. Lynette e Chris estavam felizes por finalmente terem filhos. Para familiares e amigos, a família deles era exemplar. Mas logo nessa imagem tão colorida, começaram a surgir os primeiros sinais de alerta. Conhecidos de Lynette começaram a notar periodicamente hematomas e marcas de agressão em seu corpo. A todas as perguntas, a mulher respondia que não era nada sério e que eles não precisavam se preocupar com isso. Os amigos de Lynette se preocupavam com ela, mas não encaravam o que estava acontecendo como algo realmente terrível. Naqueles anos, na Austrália, a violência doméstica não era considerada um crime sério aos olhos de uma parte significativa da sociedade. Além disso, todos que conheciam Chris o viam como um marido amoroso e um pai atencioso que nunca demonstrava sinais de agressividade e era uma pessoa positiva. Por isso, os conhecidos procuravam não se intrometer no casamento deles e esperavam que o casal resolvesse seus próprios problemas. Mas o relacionamento entre Lynette e Chris só continuava a piorar. A mulher percebeu que o marido havia se distanciado dela e se preocupava com o futuro da família. Alguns anos após o nascimento das filhas, eles decidiram contratar uma babá. O homem sugeriu esse trabalho para uma das alunas de sua escola, Beth McNally, de 15 anos. No entanto, a garota não ficou muito tempo nesse emprego temporário. Ela presenciou 2 vezes Chris agredindo Lynette, o que a fez decidir sair. Depois disso, Chris ofereceu o trabalho para outra aluna sua, Joanne Curtis, de 16 anos. Algum tempo depois, a garota teve problemas em casa e Chris sugeriu que ela morasse com eles por um tempo. Assim, ela poderia dedicar mais tempo cuidando das crianças, até que a situação em sua família se estabilizasse. Apesar de sua bondade e desejo de ajudar as pessoas, Lynette era contra isso. A mulher estava muito preocupada com os problemas em sua própria família e não queria que alguém de fora estivesse constantemente presente em sua casa.
No entanto, Chris insistiu em sua decisão e, em outubro de 1981, Joanne se mudou para a casa deles. A jovem morou com eles por cerca de um mês, até que Lynette descobriu que seu marido estava dormindo com Joanne. Para Lynette, isso foi um verdadeiro choque e mais um golpe em seu casamento. Ela expulsou a jovem de casa, mas decidiu não se divorciar de Chris. Lynette queria manter a família unida por causa dos filhos e, além disso, continuava amando o marido, apesar do que ele havia feito. Apenas alguns meses depois, 2 dias antes do Natal de 1981, Lynette enfrentou mais um abalo. Chris deixou para ela um bilhete contando que estava saindo de casa. Ele escreveu que iria se mudar para outra cidade com Joanne e pediu à esposa que não o fizesse parecer uma má pessoa diante dos filhos. Lynette ficou arrasada com a notícia, mas apenas alguns dias depois a aguardava mais uma surpresa. Chris voltou para casa, pois Joanne desistiu de fugir com ele para outra cidade e pediu que a levasse de volta. Apesar de tudo isso, Chris passou a noite de Ano Novo com Joanne, deixando a esposa e os filhos sozinhos. Naquela época, Joanne se hospedou na casa do irmão de Chris, que ficava na mesma rua. Apesar de tudo o que estava acontecendo, Lynette queria manter a família unida a qualquer custo. Por isso, ela decidiu se inscrever para a terapia de casal. Chris era contra essa ideia, mas ela conseguiu convencê-lo. Ela foi a uma consulta com o especialista logo após o Ano Novo, e parecia que a terapia estava tendo um efeito positivo no relacionamento deles. Chris começou a dedicar mais tempo à esposa e demonstrava vontade de consertar as coisas. No dia 8 de janeiro de 1982, Lynette ligou para a mãe e contou que a terapia de casal estava indo bem. Elas também combinaram de se encontrar com ela e outros parentes na praia local no dia seguinte. Ao mesmo tempo, a mãe achou que a fala da filha estava um pouco arrastada, como se Lynette estivesse bêbada. A mulher explicou que isso aconteceu porque Chris havia preparado para ela alguma bebida alcoólica. No dia seguinte, os parentes esperaram Lynette na praia, mas ela nunca apareceu. Eles ligaram para a casa dela e Chris disse que naquela manhã havia levado a esposa até o ponto de ônibus. Ela pretendia ir à loja para devolver roupas que não serviram. A mulher nunca voltou para casa e os parentes começaram a se preocupar. À noite, Chris ligou para a mãe de Lynette e disse que a esposa havia entrado em contato com ele por telefone. Ela afirmou que, devido a problemas no casamento, decidiu passar um tempo longe de casa para colocar as ideias em ordem. A mulher acrescentou que planejava ficar na casa de amigos. Seus familiares acharam a situação estranha, pois sabiam dos problemas que se acumulavam há anos entre o casal, mas ainda assim não conseguiam imaginar Lynette deixando as 2 filhas. Ela amava suas filhas mais do que tudo no mundo e nunca mencionou que considerava a possibilidade de ir embora. Os dias passavam e Lynette continuava sem entrar em contato com a família, o que só aumentava a preocupação. No dia 12 de janeiro, Chris informou à família que Lynette havia ligado para o telefone de casa e dito que estava tudo bem com ela. Desde então, o homem disse várias vezes que ela havia ligado para ele. Ele também contou aos parentes dela que a esposa estava usando seu cartão bancário. Apesar disso, os familiares continuavam duvidando de que estava tudo bem com Lynette. Ela não sabia dirigir e não levou absolutamente nenhum pertence que pudesse precisar para viver. A mulher deixou até mesmo o dinheiro em espécie que guardava em casa para uma situação de emergência. 3 semanas depois, a filha mais velha de Lynette foi para o 1º ano, já que o ano letivo na Austrália começa em janeiro. Mas a mulher perdeu esse evento, o que deixou seus familiares ainda mais preocupados. Eles estavam praticamente certos de que algo ruim havia acontecido com ela. Ao mesmo tempo, Chris dizia que ela continuava ligando para casa regularmente e a última dessas ligações foi no final de janeiro. Desde então, a mulher não deu mais notícias e no dia 18 de fevereiro, 6 semanas após Lynette ter saído de casa, o marido procurou a polícia. Ele registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento e levantou suspeitas de que, devido a todos os problemas no casamento deles, Lynette poderia ter se envolvido com alguma organização religiosa ou até mesmo uma seita. Os parentes dela negaram essa possibilidade, já que a mulher não era religiosa e não frequentava a igreja. Os policiais iniciaram as buscas, mas não tinham absolutamente nenhuma pista. A mãe de Lynette e os demais membros da família tinham certeza de que ela jamais teria saído de casa, abandonando suas filhas.
Por isso, eles consideravam que a mulher havia sido sequestrada ou que outra tragédia havia acontecido com ela. Apesar disso, a polícia concluiu que Lynette realmente havia saído de casa, já que não tinham nenhuma evidência do contrário. Eles tentaram procurá-la por mais algum tempo e depois encerraram a investigação. Chris publicou uma mensagem para Lynette em um jornal local, pedindo que ela voltasse para casa. Ele escreveu que a amava e aguardava ansiosamente por uma ligação dela. O homem também ligou para todos os amigos dela, tentando conseguir qualquer informação sobre o paradeiro de sua esposa. Apesar de todo esse empenho para encontrar Lynette, Chris se divorciou dela um ano após seu desaparecimento. E já no ano seguinte, ele se casou com Joanne Curtis, sua amante e ex-aluna. Foi então que se descobriu que ela havia se mudado para a casa de Chris em 10 de janeiro de 1982, um dia após o desaparecimento de Lynette. Joanne tornou-se madrasta das filhas dela e Chris, não querendo traumatizar as crianças com histórias sobre o desaparecimento da mãe, disse às filhas que Joanne era, na verdade, a mãe delas. Os parentes de Lynette não ficaram nada satisfeitos com o que estava acontecendo, mas não podiam fazer nada a respeito. Eles perderam a esperança na polícia, já que a investigação havia sido suspensa há muito tempo devido à completa falta de pistas. Além disso, desde o início, eles nem sequer tentaram interrogar todos os parentes e amigos dela. O caso foi abandonado quase imediatamente, sem que uma investigação completa fosse iniciada. Curtis e Joanne, junto com as crianças, mudaram-se para Queensland depois de vender a casa antiga. O homem praticamente cortou todos os laços com os parentes da ex-esposa, apenas ocasionalmente mantendo contato com a mãe dela por telefone. Mais tarde, Chris e Joanne tiveram uma filha. 6 anos se passaram desde então, e durante todo esse tempo Lynette não entrou em contato. Assim foi até 1990, quando algo inesperado aconteceu. Chris e Joanne se divorciaram e logo depois disso, a mulher entrou em contato com os parentes de Lynette para lhes passar uma informação chocante. Ela disse que durante todo esse tempo suspeitava que o marido tivesse assassinado a ex-esposa. Segundo ela, um mês antes do desaparecimento de Lynette, Chris cogitou contratar um matador de aluguel para eliminar Lynette. No mesmo dia em que ela sumiu, o homem disse a Joanne que Lynette tinha ido embora para sempre e nunca mais voltaria. A mulher também aconselhou a polícia a verificar o quintal da casa onde Lynette e Chris moravam. Em 1991, a polícia interrogou o homem. Chris disse que sua ex-esposa estava apenas tentando manchar seu nome e que ele não tinha nenhuma relação com o desaparecimento de Lynette. Ele admitiu que a mulher poderia estar fazendo tudo isso de propósito para conseguir a guarda da filha deles após o divórcio. Naquele momento, o tribunal estava decidindo com quem a criança ficaria, e a prisão de Chris seria vantajosa para Joanne. Os policiais apreenderam os telefones de Chris e de seu irmão, mas nada suspeito foi encontrado. Como resultado, os investigadores mais uma vez abandonaram o caso, considerando as palavras de Joanne duvidosas. Desde então, o caso ficou parado por mais 9 anos, até que no ano 2000, os policiais decidiram escavar o quintal dos fundos da antiga casa de Chris. Mas havia um detalhe: devido à falta de financiamento suficiente, eles decidiram realizar as escavações apenas na área ao redor da piscina. Essa área foi escolhida depois que os policiais conversaram com os novos proprietários da casa. Segundo eles, durante a venda, Chris perguntava insistentemente se eles planejavam mudar algo exatamente naquele local. A única coisa que conseguiram encontrar foi um cardigan rosa rasgado. Os investigadores supuseram que ele poderia ter pertencido a Lynette e guardar alguma evidência. No entanto, os peritos realizaram uma análise de DNA e não encontraram nenhuma correspondência com Lynette. Um ano depois, o caso voltou a chamar atenção. Desta vez, o vice-investigador estadual concluiu que Lynette foi assassinada por alguém que ela conhecia. Os policiais retomaram a investigação, entrevistando seus amigos e familiares, mas novamente não conseguiram encontrar nenhuma pista. Somente 2 anos depois, em 2003, os investigadores anunciaram publicamente que consideravam Chris um suspeito. Eles queriam acusá-lo de assassinato, mas isso nunca aconteceu. Devido à completa ausência de provas, não era possível considerá-lo culpado. Ao mesmo tempo, os investigadores conseguiram encontrar várias testemunhas que relataram que Chris e seu irmão mantinham relações íntimas regularmente com alunas da escola onde trabalhavam.
No entanto, nenhuma acusação foi feita a esse respeito, e como resultado, o caso voltou a ficar parado. Em 2006, Chris afirmou ter visto sua esposa entre os figurantes de uma série filmada na Inglaterra, mas ninguém conseguiu encontrar confirmação para suas palavras. Em 2010, a polícia anunciou uma recompensa de $100 mil por informações sobre o desaparecimento de Lynette. E 4 anos depois, dobraram esse valor. Apesar do grande número de denúncias, isso não trouxe nenhum resultado. Eles não conseguiram encontrar nenhuma pista confiável. Em casos em que é prometida uma recompensa em dinheiro, sempre aparecem muitas pessoas querendo ganhar um extra. Elas estão dispostas a inventar qualquer informação só para conseguir esse dinheiro. Em 2015, os policiais escavaram novamente o terreno da antiga casa de Chris, tentando encontrar o corpo de sua esposa. Mas eles não conseguiram. O ponto de virada nesse caso foi o ano de 2018. Naquela época foi lançado um podcast dedicado ao desaparecimento de Lynette, que se tornou extremamente popular na Austrália. Nele eram apresentados argumentos de que a mulher havia sido assassinada pelo próprio marido. O podcast foi ouvido por vários milhões de pessoas, o que gerou uma onda de indignação pública. Os moradores da Austrália acusaram a polícia de negligência e exigiram a punição do culpado. O autor do podcast, Hadley Thomas, conversou com os parentes de Lynette e tentou encontrar novas pistas. Apesar de não ter conseguido encontrar novas provas contra Chris, a repercussão pública foi suficiente para iniciar uma nova investigação. Como resultado, no dia 5 de dezembro do mesmo ano, os detetives prenderam Chris pela primeira vez, acusado de assassinato. O homem continuou a insistir em sua inocência e, antes do início do julgamento, foi libertado sob fiança. A espera se prolongou por vários anos. Em 2019, ele compareceu diante do juiz e declarou que não havia matado a esposa, e o julgamento deveria começar em 2020. No entanto, os advogados de Chris fizeram de tudo para adiar esse processo. Eles insistiam que, devido à ampla cobertura do caso pela mídia, havia-se formado um preconceito contra seu cliente. Por isso, eles exigiram que o julgamento fosse realizado sem júri, de modo que apenas o juiz tomasse as decisões. Em maio de 2022, essa exigência foi aprovada e o julgamento finalmente começou. Os advogados de Chris insistiam que não havia nenhuma prova contra seu cliente e que todas as acusações se baseavam no preconceito da sociedade causado pelo podcast. Na opinião deles, o autor apresentou sua opinião de tal forma que muitos acreditaram na culpa de Chris e se recusaram a avaliar a situação de maneira adequada. Apesar de a acusação não ter provas diretas, eles basearam sua argumentação em diversos fatores indiretos. No tribunal, familiares e conhecidos de Lynette testemunharam, dizendo que haviam visto várias vezes marcas de agressão em seu corpo. A mulher lhes confessou que isso era obra de Chris. No tribunal, até mesmo os vizinhos deles testemunharam, dizendo que viram o homem agredi-la. Eles também contaram que um dia antes do desaparecimento de Lynette, quando ela voltou da terapia familiar, havia hematomas em seu pescoço. Uma das principais testemunhas foi Joanne. Ela contou que, com o tempo, percebeu o quão doentio era o relacionamento dela com Chris. Ele ficou obcecado por ela quando ela tinha apenas 15 anos. O homem colocava bilhetes na mochila dela na escola e a convidava para sair. Ele era insistente e não aceitava recusas, então a garota sentia que simplesmente não tinha como escapar dele. Segundo Joanne, Chris controlava completamente a vida dela. Ele dizia a ela o que vestir, com quem se relacionar e o que fazer. O homem vigiava cada passo dela e não suportava quando algo não saía conforme seus planos. Como resultado, a mulher concluiu que o homem era perfeitamente capaz de matar sua esposa. Na opinião da acusação, Chris já queria terminar esse casamento há muito tempo, mas, com o divórcio, ele perderia parte dos bens e a guarda dos filhos. Por isso, o homem decidiu matar Lynette e simular o desaparecimento dela. Além disso, ele queria se livrar dela também para que a mulher não atrapalhasse seu relacionamento com Joanne. Os advogados de Chris, por sua vez, insistiram que Joanne inventou tudo isso para deliberadamente difamar o ex-marido. Eles também chamaram várias testemunhas que afirmaram ter visto Lynette vários anos após o seu desaparecimento. Esses depoimentos se tornaram o principal apoio da defesa. Mas eles não tinham nenhuma prova que confirmasse as palavras das testemunhas. A acusação considerava que esses depoimentos eram simplesmente inventados. Se Lynette estivesse viva, durante todos esses anos, ela teria entrado em contato com seus parentes e filhas.
Quanto às ligações que Chris supostamente recebeu no primeiro mês do desaparecimento dela, não foi possível encontrar nenhuma confirmação de que realmente existiram. A acusação insistia que, naquele momento, a mulher já estava morta e que o homem inventou tudo isso para convencer os parentes de Lynette de que estava tudo bem com ela. Na opinião deles, Chris matou a mulher no dia 9 de janeiro, levou o corpo dela para um local desconhecido e o escondeu. Devido ao fato de que, naqueles anos, os policiais eram negligentes em seu trabalho, nenhuma investigação completa foi realizada. Embora os motivos do assassino sempre tenham sido óbvios, o processo judicial durou 10 semanas e, em 30 de agosto de 2022, o juiz considerou Chris culpado. Alguns meses depois disso, no início de dezembro, foi anunciada a sentença: 24 anos de prisão com a possibilidade de solicitar liberdade condicional após 18 anos de reclusão. Considerando que nesse momento ele terá 92 anos, Chris simplesmente pode não viver até lá. Após a sentença, os familiares de Lynette fizeram discursos, incluindo sua filha mais velha. Ela já não tinha dúvidas de que seu pai havia matado sua mãe e disse que o ato dele destruiu sua vida. A mulher exigiu que o pai confessasse onde escondeu o corpo dela, para que a família finalmente pudesse enterrá-la. Mas Chris continuou em silêncio e olhando para o chão enquanto sua filha falava. Apesar de já terem se passado quase 41 anos desde o assassinato de Lynette, seus familiares ainda esperam encontrar seus restos mortais. Chris, que atualmente tem 74 anos, continua insistindo em sua inocência. Mas nem mesmo seus próprios filhos acreditam em suas palavras. Assim, um dos casos mais notórios da Austrália conseguiu ser resolvido em grande parte graças a um podcast, que chamou a atenção de milhões de pessoas para essa história de injustiça. Se a polícia tivesse conduzido a investigação corretamente desde o início, o assassino poderia ter sido punido logo após o crime e não 4 décadas depois. Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de deixar um like neste vídeo se você gostou. Também recomendo que você se inscreva no nosso canal do Telegram, onde publicamos diariamente as notícias criminais mais interessantes do mundo todo, sem censura. Obrigado por assistir